Olá a todos, meu nome é Priscila, sou estudante de nutrição e agora eu vou apresentar brevemente o trabalho intitulado Concordância entre o estado nutricional antropométrico por meio do índice de massa corporal e índice de massa gorda relativa. Esse trabalho teve como coautores Ana Elizabeth Jaisa Medeiros e Lucivalda de Oliveira e eu contei com a orientação da professora Maria Esther. A obesidade pode ser definida como um acúmulo excessivo de gordura que pode promover malefícios à saúde. Ela está associada a vários fatores de risco para doenças cardiovasculares e é comumente diagnosticada e classificada pelo Índice de Massa Corporal, IMC, que é calculado a partir da relação entre peso e altura. Apesar de muito utilizado, o IMC apresenta várias limitações, sendo as principais delas não diferenciar o tecido muscular do adiposo e não indicar como a gordura corporal está distribuída. Diante disso, surge o índice de massa gorda relativa, que é calculado a partir da circunferência da cintura e altura, para estimar o percentual de gordura corporal total, e ele vem apresentando uma boa capacidade de predição de risco de doenças, como dislipidemia, hipertensão, diabetes tipo 2, dentre outras. Diante disso, o objetivo do trabalho foi avaliar a concordância entre o excesso de peso diagnosticado pelo índice de massa corporal e o percentual de gordura corporal alto, avaliado pelo índice de massa gorda relativa. Para isso, foram utilizados dados do baseline do projeto Saúde Mental, Comportamento Alimentar e Indicadores Nutricionais de Risco Cardiovascular em pacientes com diabetes mellitus e ou hipertensão arterial de hospital universitário, um estudo de coorte. Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Complexo UPS sob esse número de protocolo, e os dados são referentes a pacientes atendidos pela equipe de nutrição do ambulatório Professor Francisco Magalhães Neto. Foram aceitos os pacientes com 18 anos ou mais de ambos os sexos, com diagnóstico clínico prévio de hipertensão arterial e ou diabetes mellitus. Não foram aceitos gestantes, nutrizes, pacientes com câncer, AIDS, doenças renais crônicas e doença hepática crônica. Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. A coleta de dados ocorreu entre os meses de setembro de 2019 a janeiro de 2020. A caracterização da amostra foi realizada através de dados demográficos e clínicos. Na antropometria foram aferidos peso, altura e circunferência da cintura, sendo que a partir desses dados foram calculados o IMC e o índice de massa gorda relativa. O IMC foi calculado a partir dessa fórmula, sendo considerado excesso de peso quando maior ou igual a 25 e adequado quando menor do que 25. Já o índice de massa gorda relativa foi calculado a partir dessa fórmula, sendo considerado excesso de gordura corporal quando maior ou igual a 30 em homens e maior ou igual a 40 em mulheres, e adequado quando menor do que 30 em homens e menor do que 40 em mulheres. Os dados foram expressos em frequência e porcentagem, sendo a concordância entre os índices avaliada pelo índice kappa, considerando significância estatística quando P menor do que 0,05. As análises foram conduzidas no software SPSS versão 21.0. Observa-se a partir dessa tabela que a maior parte dos participantes eram adultos do sexo feminino com diagnóstico simultâneo de hipertensão e diabetes. Também temos que a maior parte dos participantes apresentavam um excesso de peso, diagnosticado pelo IMC, e um excesso de gordura corporal, diagnosticado pelo índice de massa gorda relativa. Pela análise do índice kappa, observa-se uma concordância moderada entre o excesso de gordura corporal, diagnosticado pelo índice de massa gorda relativa, e o excesso de peso, diagnosticado pelo índice de massa corporal. Então, os nossos resultados indicaram a alta prevalência de excesso de peso e excesso de adiposidade nos pacientes. Isso corrobora com estudos como o de Matos e colaboradores de 2022, no qual 74% dos pacientes com hipertensão e ou diabetes mellitus atendidos na unidade básica de saúde apresentavam sobrepeso ou obesidade. Também observamos uma classificação discordante do estado nutricional antropométrico pelo IMC, índice de massa gorda relativa, em 13,1% dos pacientes. Essa discordância pode ser explicada pelo fato de que o IMC mede o excesso de peso, ao invés do excesso de gordura. Já o índice de massa gorda relativa é uma equação antropométrica simples, como uma alternativa ao IMC para melhor avaliar a gordura corporal em crianças, adolescentes, adultos e idosos, sendo que para crianças e adolescentes tem uma equação específica. Estudos indicam também que esse índice apresenta taxas mais baixas de classificação incorreta de obesidade do que o IMC, utilizando o DEXA como referência, que é o método padrão-módulo para avaliação da composição corporal. O índice de massa gorda relativa é um preditor confiável de marcadores metabólicos como pressão arterial normal, metabolismo da glicose, metabolismo lipídico, ácido úrico e inflamação. Ele tem como pontos fortes considerar o sexo, que influencia a composição corporal e a distribuição de gordura, e a circunferência da cintura, que reflete os depósitos de gordura visceral. O excesso de gordura visceral favorece um estado de dislipidemia heterogênica, resistência à insulina e estado pró-inflamatório, o que, pensando nos pacientes do nosso estudo, ocasiona um descontrole pressórico e glicêmico, ou seja, leva a um mau prognóstico nesses pacientes.
Então, conclui-se que observamos uma concordância moderada entre o excesso de peso diagnosticado pelo IMC e o percentual de gordura corporal alto avaliado pelo índice de massa gorda relativa. O índice de massa gorda relativa pode ser melhor para avaliar e monitorar o estado nutricional para fins de prevenção e tratamento de doenças como hipertensão e diabetes. Essas foram as referências que eu utilizei para a construção dessa apresentação. Eu gostaria de agradecer a todos os envolvidos na realização desse trabalho e a você aí do outro lado, muito obrigada pela atenção.